testes e laboratórios. Estamos vendo em torno de Brumadinho laudos técnicos, equipes de laboratório, coisas assim. Laboratório é um assunto muito sério, né? E medir, testar, avaliar, não é brincadeira, não é um serviço barato, né? Infernalmente, nós vivemos numa época em que tudo se baseia entre achar a coisa de menor custo, a Lei 866, que 93, que na minha opinião matou a engenharia, e o processo de privatização das estatais, que foi irresponsável ao extremo. Quem é que cuidava de sociólogo, economista, político, algum engenheiro qualquer oportunista? Mas o buraco é mais embaixo. Então eu vou contar um pouco da minha vida até para ilustrar essas coisas. Eu me formei em Itajubá em 64. Eu sou de família de eletricistas. Meu pai, o pai do meu pai, eram eletricistas. O pai era um técnico eletricista que estudava muito. E o meu avô, um super autodidata, mas que se dedicou mais ao comércio. Então, fui para Itajubá depois de fazer cursinho. Um cursinho muito bom, curso de Túlio, onde eu tive professores de física, de matemática, até o professor de Túlio, e vai por aí afora, que eram muito bons, né? Muito bons. Eu nem sabia direito qual seria a minha vocação. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, mas sempre foi meio dispersivo, meio diletante, né, do conhecimento, e não exatamente, como era o caso do meu primo Alain Pereira Cascais, uma pessoa fanática pela engenharia. Fiz engenharia em Itajubá. Uma das boas coisas que a escola de engenharia tinha em Itajubá, o padrão da época, eram os laboratórios. Hoje viraram museus, alguns outros foram transformados, sei lá. Não deu para saber direito. Fui lá, Itajubá, esse ano passado, 50 anos de formado, e não conseguimos visitar de forma adequada os laboratórios antigos. Entrando na Copel, eu fui para a área de testes e laboratório, com Alberto Messias, era com ele principalmente. Messias gostava muito de medição da área de faturamento, né? Eu achava aquilo muito chato. Eu me dediquei a ensaios mesmo. E assim fui aprendendo. Meu primeiro desafio, para valer, foi testar a usina de Campo Mourão, na época, uma máquina lá que estava entrando. Foi uma escola para a gente, né? Eu me lembro que eu sentava com a IE 388, sei lá, bom, a IE, acho que é isso não, que a 388 pegou, né? Sobre ensaios de máquina, um caderno. E aquele era a minha bíblia para usinas. E eu olhava, conversava com a turma, né? E na época, Donald Schultz, principalmente, e outros.
e técnicos bons. Isso já em 1969 ou 70. E a gente se perguntava, será que a máquina aguenta? Vamos fazer esses testes? E a gente fazia o que podia. A coisa pegou. Eu me lembro que na época o Messias entrou de férias, me deu aquele livrinho, só Cascais, faz isso direito, que aí nós teremos, o Dr. Lang vai confiar na gente para fazer outros ensaios. Que era a diretoria de operação, era o bichinho feio da diretoria. E fiz relatório do jeito que eu pude, e o pessoal gostou. E começamos a fazer ensaios. Inclusive Júlio de Mesquita Filho, trabalhamos muito lá nas máquinas. Eu lembro que Júlio de Mesquita Filho sentava no chão, ficava olhando os painéis e tentando entender por que a usina não estabilizava. O sistema de transmissão era de uma impedância muito alta e a máquina era pesada. E fui aprendendo. Quando entrou em operação, a Copel comprou um compensador síncrono, ou ganhou, sei lá, da Eletrosul, instalou em Campo Comprido. Outro lugar em que eu aprendi muito. Aí na época eu fui fazer mestrado, e o Messias me disse, olha, deixa um relatório completo. Não existia xerox. Então ficamos lá desenhando em papel vegetal o que dava para fazer o relatório. É uma sequência infinita. O conversor de frequência entre Paraná, entre Brasil e a Ande, o Suaco, Rodrigues, todo um time que depois virou diretor da Itaipu. E foi bacana, que quando a gente chegou lá só tinha PhD, tinha cara da fábrica, o pessoal tudo olhando para nós e dizendo, isso não vai funcionar. Que o sistema da Copel é muito ruim. Tá bom. Aí eu olhei, a Vivon Ser comigo, mais um amigo. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, põe os reguladores lá de 50 a 60 em manual e vamos ligar. Aí os caras, mas pode queimar a máquina. Tudo bem, passamos a noite testando os reguladores de tensão, a proteção, a proteção da máquina. De manhã estava tudo ajustado, começamos. A máquina foi ao máximo e conseguiu operar. Isso aí para mim foi um maná, porque daí para frente tudo quanto era problema que em Acaraí eles tinham, eles me chamavam. E fomos aprendendo. Eu chegava, me lembro uma vez, olhei para trás, estava lá numa igreja dos passarinhos, estava sentado numa calçada testando uma imagem térmica de um transformador. Um fogareirozinho. Estava o diretor de operação me olhando. Esses conceitos, além da gente levar a fama de tudo que acontecia de errado aí pelo interior, seguraram meu salário. Depois de 3 anos, meu salário era o mais baixo da minha turma, que entrou na Copel. Aí o engenheiro Cardoso me ajustou. Ganhei isonomia salarial. Mas o cara que trabalha na área de ensaios, é uma área de qualidade, controle de qualidade, ele vira um vilão. O pessoal de projeto, pessoal de obra, pessoal de comercial, todo mundo aí. Ninguém gosta de ensaios.
quê? Ele pode chegar e dizer, olha, isso aí não pode operar, tem que mudar tudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou como a gente fazia, às vezes desmanchava toda a fiação do painel, refazia e ficava aquele amontoado de fios. Eu disse, não, deixa o pessoal de manutenção depois, elétrica, arrumar, nós não temos tempo, tem outro serviço. E eu tive sorte, eu sempre fui um cara, tenho quase certeza absoluta, protegido pelo espírito, vamos falar assim, do meu pai. Coisas inacreditáveis aconteceram. Talvez a maior delas foi em Londrina, onde a gente, eu e o Franz Goldman fomos para lá, depois de muitos ensaios. Eu dizia, o transformador tem problema, o transformador tem problema, que ligava um de 88, 138, não sei o quê. Chegamos lá em Londrina para o teste, ele disse, não, Cascais, se tiver com defeito, ele fez uma lista de 10 itens. Coisa de alemão, bem organizado, né? Eu nunca fui assim. E cheguei lá, tinha uns, sei lá, 80, 100 tambores, 40 tambores de óleo diesel, de óleo isolante, pelo pátio. Eu digo, puxa vida, núcleo exposto. Se esse transformador não estiver queimado, estarei fodido, perderia emprego. Aí entramos no transformador, passamos a tarde inteira dentro dele. Nada daquilo que ele falou a gente conseguia ver. Parecia uma aranha dentro do transformador, preso entre o núcleo e o tanque, olhando, vendo. E disse, aí fomos ao jantar, trocando roupa. No dia seguinte voltamos, um silêncio de cemitério, né? Entramos de novo. Final da manhã, eu disse, Cascais, vamos embora, esse transformador não tem nada. Aí como é que eu digo? Meu pai me ajudava. Deu um estalo, eu virei, mas com convicção absoluta. Fui para baixo, passei a mão no fundo do tanque, tinha uma espécie de areiazinha, peguei, dei para ele pôs na boca, está queimado. Aí de fato, foi para a fábrica, quando puxaram o núcleo, o terciário estava rompido. Eu também errei. Uma vez, 3 semanas que eu não ia, eu não parava, foi a equipe, foi para São Mateus, pegaram, o transformador deu isso, aquilo. Então deve estar queimado atrás, né? Porque ele era pequeno até. E não estava. A conexão dele era como hexágono, não sei o que, aí dava aqueles desequilíbrios. Uns vexames também. E as coisas maravilhosas, né? Entrou Capivari Cachoeira, eu tive a orientação de final de 71, né? A primeira máquina, de não atrapalhar ninguém, só ficar vendo. Não podia fazer nada, que era da Eletrocar. Ele ensaia, era da fábrica, o cara medindo resistência dos enrolamentos. Um fio desses de fazer bobina, ele uniu o neutro e com a ponte mediu. Só a resistência de contato daqueles fios ali, ele não refez o neutro para medir, ele não pôs a placa. Então a gente vai vendo e aprendendo que fabricante erra muito. Que nem quando entrou o primeiro transformador de 230 com comutação sob tacos em automático em Apucarana. Era da Brambovera, se não me engano. Era. Testamos, né? Ou acompanhamos a entrada, não sei. Eu fiquei em Figueira, porque ia mudar a linha de 138 para 230. E eles fizeram o trabalho em Apucarana. Um mês depois, justamente no dia de Natal, sei lá, aquele transformador queimou. E passei o dia 25, 26, sei lá,
3 dias em Campo Comprido, mudando todas as ligações para poder retornar à condição antiga e avisando, quer dizer, em Campo Comprido e avisando, não sei se, orientando a pessoa que estava em Figueira a mudar tudo. Mudamos. E a linha voltou. Mas uma coisa bacana é que em 72 eu fiz mestrado em Florianópolis. Foi um renascimento para a engenharia. Um negócio fantástico. A gente passava o dia na escola. Metade dos professores davam aulas presenciais e outros não. Eu sou... Domingos Alves Borchut dizia, não, estudem, a próxima aula nós vamos discutir isso. Era sensacional. E a gente ficava ali. E uma vez a gente foi reclamar. Eu, Piccione, Mário Menel, o professor. Pô, o nível, não estamos conseguindo acompanhar. Não, a escola não pode baixar o nível. Vocês é que tem que subir. Que lição, né? Então eu fico vendo hoje esses problemas. Né? Quando entrou em operação a usina de... Quando entrou em operação a usina de Segredo, ou no final, nós recebemos autorização para comprar $1.150.000 de equipamentos de laboratório. O pessoal tinha feito uma relação dinossáurica lá. Eu passei um ano estudando. O apoio da HP, do amigo que eu fiz, não vou querer trocar o nome dele agora, a cabeça não ajuda mais. Aprendi, li, aquele manual da HP era genial, sobre medição, sobre os instrumentos de testes e medidas. Então, uma fotografia, descrição, o que deveria ter cada aparelho. Aprendi um monte, como diria minha filha Eliana. E gastamos esse dinheiro para montar o nosso laboratório. A minha equipe fazia manutenção de testes de instrumentos, fazia ali eu tinha voltado da área de estudos para a área de ensaios. Então foi genial. Depois, terminada a obra, já no final do meu mandato, depois como presidente da Copel, o Raul Munhoz Neto disse para a gente aproveitar o equipamento da usina de Segredo, de ensaios, ou de Caxias, sei lá, e colocar no... Não, Caxias não tinha entrado em operação, então Segredo. E colocar no LAC, que serviu depois de base para a formação do LACTEC. E assim foi criado o LAMIA, Laboratório de Materiais, ensaio LAMIA. Né? E depois juntou tudo no LACTEC. Mas era tudo, a Copel tinha tudo, participava de tudo. Não tinha esse negócio de sair contratando empresa para fazer testes. A gente tinha, usando até como referência a CEMIG, uma capacidade fantástica. A Eletrosul, na época, tinha geração, transmissão, distribuição. O setor elétrico era estatizado e super bem organizado. E coroando tudo, existia o CEPEL, lá na Ilha do Governador, onde a gente juntava tudo, discutia, era GCOI, antigamente era o CCOI. Aprendemos muito. Aí desmontaram tudo isso. Privatização, a famigerada privatização feita de maneira, na minha opinião, irresponsável. E veio a lei também do colarinho branco, em que toda a responsabilidade era do presidente.
Aí virou um maná para quem corrompe, porque corrompe o presidente, faz o que quiser, né? O Brasil tem que rever muitas leis para voltar a evitar acidentes semelhantes aos de Brumadinho, da Cataguases, né, um acidente que houve lá na Amazônia com aquela fábrica de alumínio lá, e com a Samarco e assim por diante. Vamos ver se agora, novo governo, generais aí, que são mais conectados à questão de segurança e de nacionalismo, tenham uma postura diferente. É gozado que o governo adotou a lógica do consenso de Washington justamente na hora que os americanos moem com o consenso de Washington e voltam a construir muros. O mundo, mais uma vez, muda ao gosto e critério de quem manda, né? Não temos bomba atômica, não temos nada. Então o Brasil é saco de pancada. E vão fazer ensaios. E descobrem agora que as agências reguladoras mal têm capacidade de tocar a rotininha burocrática, porque sempre foram mantidas abaixo do mínimo absoluto, sem recursos humanos, técnicos, né, de laboratório e com interferência política, que é pior ainda. Isso aqui é feudo desse, é que nem o Museu Nacional lá. Parece que era feudo de um determinado partido. Aí, como esse partido parece que está no coração da mídia, eles só falam dos esqueletos lá, não falam do que se perdeu de documentação, e valia 500 mil vezes mais do que aqueles esqueletos que já tinham sido fotografados, testados, etc. A tal da Lucy, nossa Miss Brasil aí, era uma atração turística. Mas se olhava para o museu pouco antes, que mostraram fotografias, a instalação elétrica era uma piada. Era uma bomba relógio, ia pegar fogo. E num governo especializado em fazer manifestações e coisas assim, não fizeram umas manifestações para comprar fita isolante, para trocar a instalação elétrica. Humanos, demasiadamente humanos, como diria Nietzsche, né? Então, agora, nosso presidente eleito está se convalescendo. Ele é meio ingênuo, ou bastante. Né? É um entusiasmo fora de série, pelo jeito. Mas acho que pegou algumas diretrizes erradas. Bem, se acabar com a corrupção, já terá sido um feito ciclópico. Né? Se ele, junto com o juiz Sérgio Moro, que está lá, e a BIM e tudo mais, se unirem contra a corrupção, além do jornalismo sério, independente, que nos permite, o Ministério Público Federal. Hoje ainda vi uma manifestação, foi que o doutor Deltan fez ontem, e fiquei encantado de ver ele dando números às pessoas que provavelmente morreram, estariam vivas se houvesse seriedade nos contratos de pedágio. Então, lá em Brumadinho houve um crime de trabalho, né? Houve uma infração gravíssima, pelo que disse o procurador, o maior crime contra o trabalhador na história do Brasil, pelo menos.
E ambiental, né? A pessoa adora falar de Pacatatu Cutia, que esse e outros vão transformando Minas Gerais e estados próximos em depósitos de rejeitos de minério, coisas desse tipo. Felizmente agora o minério de ferro não está valendo nada, está valendo 50 e poucos dólares a tonelada por causa dos muros americanos. Mas a Vale tem outras explorações, ela é uma multinacional atualmente, ela trabalha em 30 países. Não é a Vale, essa Vale que a gente fala não tem nada a ver mais com a Vale do Rio Doce, né, que era uma estatal e que errou muito também. E monitoramento de barragens velhas é um negócio complicado. A barragem já está feita. Os diques, o dique até seria mais fácil à medida que vão aumentando, colocar dentro da massa, talvez, sensores. Mas isso tem que haver uma intimidade muito grande entre o pessoal de projeto, de ensaios, de tudo. E com esse negócio de contratar sempre ao menor preço possível, e isso sempre foi cultura da iniciativa privada, quanto menor o custo, maior o lucro. Se a receita não tem nada a ver com custo, a gente continua assustado. Eu olhava muito na época que eu fiz minha dissertação sobre load shedding em 74, relatórios vindos do mundo inteiro. Graças a Sigre eu consegui endereços e mandamos. Um amigo meu que trabalhava no CCAI, no escritório em Curitiba, me ajudou muito. Seu Luiz, eu esquecendo o nome de gente importante. E uma empresa americana, o critério era custos de indenizações e custos de investimentos. Quando o custo das indenizações subia muito, eles investiam. Até a justiça tem que funcionar, tem que punir no menor prazo possível quem erra. E filmes, tudo. A gente, Arthur Riley tem um montão de livros aí, Aeroporto, e vai por aí. E hoje em dia tem o Mayday, que eu gosto muito de ver, sou tarado pelo tal de Mayday, sobre acidentes aéreos. E num deles, cheguei a ver até a explicação de um acidente de avião, que era o uso de peças usadas no cemitério de aviões lá nos Estados Unidos. Até o avião do presidente da República tinha isso. Não sei se foi na ideia ou se foi... deve ter sido. Ou no H2, mas a verdade é que o mundo hoje em dia é um mundo assustador. Nem você vê prédios em cima de prédios sendo construídos. E se houver um terremoto aqui no Brasil, o que sobra em pé? Terremoto de